Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Mundo Maior em Debate dessa noite, tratando de espiritismo e catolicismo, né? Levando esse conhecimento e nós aprendemos, já desde o Evangelho, né, que o conhecimento da verdade é aquilo que há de nos libertar. E a Fundação Espírita André Luiz está patrocinando a divulgação dessa verdade, uma doutrina tão maravilhosa, que se apoia em ciência, em filosofia, né? E que nos traz uma proposta de religação com o Criador, e essa proposta precisa chegar ao maior número de pessoas, para que, enfim, tenhamos condições da construção do tão sonhado status de regeneração. Você pode auxiliar. Como é que você pode auxiliar? Através do Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38, né? A Fundação Espírita André Luiz, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, ela não goza das grandes contas publicitárias das empresas, porque, enfim, eles colocam o dinheiro deles em outros lugares. Você é o nosso patrocinador, né? E se associando ao clube, não só você auxilia nessa divulgação da doutrina espírita, mas especialmente começa a ter uma série de benefícios, descontos em eventos da fundação, em compras no Mundo Maior, mas o melhor benefício, sem dúvida alguma, é patrocinar o crescimento intelecto e moral das criaturas, que é isso que nós precisamos. Tarquínio, um grande desejo dos espíritas é a internacionalização da doutrina, mas pelo que nós estamos conhecendo aqui, pelo que nós estamos conversando, ainda é muito grande a cultura católica, vai por assim dizer, e mesmo de outras denominações dentro do espiritismo. Nós estamos prontos para internacionalizar a doutrina, ou se nós internacionalizarmos ela agora, nós vamos internacionalizar algo muito diferente da proposta original? Olha, eu estou totalmente com o Herculano Pires, né? O querido professor Herculano Pires, que fazia todo mundo estudar, né? Então, eu acho que o que precisa, na verdade, de uma forma muito simples, né, é isso. Os centros espíritas precisam despertar para o estudo da doutrina, para o estudo sistemático da doutrina. O Herculano foi presidente da Associação dos Jornalistas Espíritas do Estado de São Paulo. Durante 40 anos, ele estudou o Livro dos Espíritos, né? Mas, e nunca achou que estava com a bola, porque às vezes eu encontro gente por aí, né, quando as pessoas têm a insanidade de me convidar para ir falar, né, porque tem que ser insano para fazer isso. Aí, chego lá, o cara fala, o Livro dos Espíritas. Não, é o Livro dos Espíritos. Aí eu já li. Tá bom, então quando é que você vai começar a estudar? Né? Então, o Livro dos Espíritos, por exemplo, que é o livro filosófico da doutrina, como todo mundo fala, precisa ser estudado, discutido, relido, lido e relido várias vezes. Por quê? Na medida em que a consciência... Você já viu uma pessoa começar a abraçar o Livro dos Médiuns para ler? Dá sono. É difícil. Por quê? Não é? Porque você tem de se colocar no nível daquela obra. E é difícil, porque exige. Então é isso. Precisa ler, precisa estudar. Eu digo o seguinte, se você pegar só as obras fundamentais, 5 volumes, eu sou mal de matemática, né? Mas faz uma conta, 400 páginas, né? 5 vezes 4, 20. 2.000 páginas. Era o mínimo que a gente devia saber para não dar palpite, para não falar eu acho. Quem é que está estudando esse trem? Quem é que pegou o livro Céu e Inferno e decupou? Tem coisas incríveis. O Herculano diz assim, o livro Céu e Inferno é o tratado teológico espírita. Mas ninguém leu isso aí, não. Nego nem sabe que existe. Mas a maior parte não leu Kardec, a maior parte não leu. Leu romances. Isso. Né? E aí, quer dizer, para você formar uma mentalidade, para você mudar uma cultura, tem de estudar. Mas a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Aqui no Brasil, nós estamos numa entidade que percebeu a importância da restauração da Gênese e tomou providências, inclusive a FEAL publicou a Gênese restaurada.
No resto do mundo, todos os países estão, por ter estudado a questão, estão absolutamente convencidos. Então toda a Argentina, Colômbia, muitos dos países da América Latina, sabendo que já estão Portugal já estão fazendo, fazendo, nos Estados Unidos já estão fazendo a tradução, na França já fizeram. Então espanhol, inglês, francês, e aqui no Brasil Só a FEAL, estão se discutindo, e tem muita gente discutindo, sem estudar os fatos. Porque não é uma questão de dizer, eu sou a favor de sim, eu sou a favor de não. Não, são fatos que demonstraram que isso ocorreu. Aproveitando para falar da adulteração da Gênese, você acredita que, na sua opinião, essa adulteração, ela trazia em si uma proposta de igregismo no espiritismo? Exatamente. A adulteração da Gênese, ela foi feita para apagar do que Kardec escreveu na Gênese o que havia de mais brilhante, que era a renovação da ideia moral. E fazendo com que aquele livro não tivesse o brilho que Kardec empregou quando o escreveu. Então a gente precisa, porque os trechos que foram suprimidos de lá são fundamentais, né? O Espiritismo, ele vem trazer uma ideia nova, e Kardec dizia, só é combatido com força aquilo que é verdadeiro, senão não seria combatido, né? Eu diria o seguinte, as religiões e o materialismo se apegam no mundo velho, no mundo de diferenças, de dogmatismo, de supremacia da força, de que nada vai dar certo. As religiões todas, por mais que a gente tenha respeito por elas, propõem que a humanidade não tem jeito. O próprio catolicismo olha para o ser humano e fala, é o condenado. Então como é que a gente vai imaginar um outro futuro? Para o catolicismo e a maioria das religiões é com a destruição do mundo. Esse mundo não tem solução, tudo vai ter que ser destruído, toda a humanidade vai ter que ser morta, vai ficar no zero, aí Deus reconstrói ele um mundo bom. O Espiritismo é a única doutrina que diz o seguinte, o mundo novo ele vai ser estabelecido pela adesão voluntária de cada um. Cada um vai ter que aderir à proposta de um mundo novo, que não tenha privilégios. E o mundo novo, então, não vai ser construído por Deus, vai ser construído por nós. Então, a proposta espírita coloca em nossas mãos uma gigantesca responsabilidade. A responsabilidade não de você mudar o mundo, mas mudar a si mesmo. Mudar os seus propósitos. O que eu quero da vida? Eu vou sair daqui com que valores? Natural, né? A que ideias eu vou aderir? Né? E passa longe de comportamento simplesmente, de estética. Passa longe de, eu cumprimento, eu falo bom dia, boa noite para todo mundo, eu não pego nada de ninguém. Não é isso. A moral, ela tem que ser transformadora. A moral é fazer uso das minhas conquistas para que eu mude, não só a mim, né, mas eu mude as circunstâncias. Então o Espiritismo é difícil o que ele propõe, mas ele vai mudar o mundo. Nós não somos igual aos cristãos que, para conseguir demonstrar a sua fé, enfrentavam um leão e acabavam na morte. O espírita não tem mais o leão, ele tem o leão da ignorância. Então essa questão do estudo, ela é primordial, não precisa ser feita sozinha. A gente pode montar grupos de estudo, né, com pessoas que têm um conhecimento multidisciplinar, mas não vamos conseguir a transformação que o Espiritismo propõe se a gente não... O Espiritismo não é uma doutrina de rebanho. Não adianta se seguir um e todo mundo vai atrás e isso vai se resolver. Não, nós temos que cada um de nós se conscientizar. Cadê o sacerdote espírita? Não tem isso. Falar isso. Cadê o sacerdote? Mas quem quiser aparece um para fazer a falsa... Então você chega na casa espírita, tem um cara mais velho lá que está falando, né? E eu costumo dizer também, nossa, aquele cara fala bem, vou encostar nele. Se encostar em mim, tá ferrado, porque vai se lascar. Eu não consigo nem resolver os meus problemas, Como eu estou na casa espírita desde criança... Eu conheço a estrutura da casa espírita perfeitamente. Eu já exerci todos os cargos que se pode exercer num centro espírita. Desde pôr água no copinho, até desobsessão, diretoria, fiz tudo que se pode fazer. Eu conheço muito bem. Então, a mudança no espiritismo é muito difícil que ela ocorra do frequentador. Porque ele vai lá e encontra uma estrutura que está pronta. E ele participa. Então, o que adianta a gente ficar criticando quem toma passe e assiste palestra, se é isso que o centro oferece? A mudança precisa ser dos dirigentes. É mais complexa. Então, muitas vezes, a gente vai estabelecer uma discussão profunda num centro espírita e você só vê o público. Cadê os dirigentes? Cadê os estudiosos do centro? Então, a cultura equivocada
que foi infiltrada no espiritismo, ela vem sendo mantida por um contingente de pessoas que se colocam na posição de serem os esclarecedores e mantêm o falso entendimento. Entendi. Então a gente tem que ter a humildade de seguir uma proposta que Herculano fez, vamos evocá-lo novamente, que ele disse assim: no espiritismo somos todos estudantes. Se tem professor de espiritismo, é espírito superior. É Jesus. E os espíritos superiores que acompanham eles trouxeram os ensinamentos. Então, a gente tem que ter a humildade no movimento espírita, não importa se seja médium, dirigente, o que for. Todo mundo tem que voltar para a condição de estudante e juntos, sabendo o que não sabe, abraçar a proposta espírita, que ela tem que ser renovada no seu entendimento, porque ela foi esquecida. O Tarquínio, recentemente eu fui convidado para fazer uma workshop numa casa espírita sobre sexualidade, né? E hoje a gente goza com a bênção da grande rede para poder levantar, enfim, pesquisar, né? Tem muita coisa boa e tem muita coisa de gosto bastante duvidoso também. E me assustou um pouco quando eu estava levantando informações, né, textos, vídeos acerca de masturbação e de homossexualidade, né? Me assustou um tanto pessoas demonizando a prática da masturbação em contraposição àquilo que a ciência aposta, claro que não haja excessos, mas que é algo natural do desenvolvimento, assim como com naturalidade também a ciência já caminha para resolver a questão da homossexualidade. Por outro lado, a gente vê ainda uma resistência muito grande dos espíritas em seguir a ciência e não aceitar uma recomendação do próprio Kardec, né, que por mais de uma vez falou assim: olha, se em algum momento a ciência mostrar que aquilo que nós estamos trazendo não é verdade, não tenha dúvida, fica com a ciência. É difícil para o religioso seguir isso, né? Isso é de uma revolução extraordinária, a proposta do Kardec. Eu tenho um amigo da filosofia. Eu tive numa situação em que a gente estava estudando, eu fui falar sobre Epiteto, que é o meu autor, né, que é o autor que eu elegi e tal. Sim, sim. E a gente foi tomar um café. E no café ele contou uma coisa incrível. Eu vou falar porque eu achei... tem tudo a ver com isso daí. Ele disse que quando ele era pequeno, quando era menino, ele era da fé tradicional e estava muito preocupado com a masturbação. Ele foi ao sacerdote e confessou isso ao sacerdote. O sacerdote disse para ele o seguinte: isso não tem perdão. Ele, de menino, ele nunca mais voltou. O sacerdote disse para ele que aquilo não tinha perdão. Não tinha perdão. Ele saiu de lá, ele foi embora. Quer dizer, eu não sei se foi naquele momento que ele rompeu, mas assim que ele teve a oportunidade, para você ver a intransigência religiosa, que a gente não pode pegar de lá e trazer para cá, não é? Então, é interessante porque em casa, os meus pais, eles não eram muito cultos, não é? Mas eles tinham uma tolerância muito grande, não é, para essas coisas. Havia diálogo, não é? E eu acho que isso falta nas famílias e nas famílias espíritas, né? Porque às vezes o pai é um déspota, como naquela lição do Evangelho, que ele acha que tem que ser obedecido em casa, né? E aí o pessoal não conversa, o pessoal não fala, não é? Então, é isso, é um retrocesso. Agora, a gente precisa, por isso, aí que está. É bom você ter falado isso. O que o Kardec diz? Ele diz assim, ó, nós não estamos naquela posição de que o livro espírita é só o veículo da verdade. O que Kardec diz? Diz assim, ó, abra o livro espírita no mundo e leia as outras obras. Isso falta também. Mas se a gente não está estudando nem a obra, quanto mais ler a obra e ler Heidegger, agora mesmo nesse papo anterior, o Heidegger dizia que é preciso aprender a aprender. Aprender a aprender, né? A hora que eu achei que eu tô lá, eu não tô mais, cara. Acabou. Da mesma forma que todos os religiosos, se eles aceitaram os dogmas da sua religião, é natural que ele olhe para o corpo como sendo a fonte do pecado. Então esse padre não está errado. Não, sim. Ele está seguindo a orientação que ele recebeu. Ele era completamente Agora, castrado. Não, né? ele era castrado. Ou ele se masturbava. E ele não conseguia perdoar a si mesmo, portanto, condenou o menino. Agora, eu acho que tem mais a ver isso. O espírita que segue a mesma orientação do dogma e vai dizer que o corpo é a fonte do pecado, em verdade é um espírita não esclarecido.
Sim. Porque ele não está compreendendo qual é essa doutrina nova que ele está chegando. Porque o corpo, ele é um instrumento. Ele não é a causa do mal e do pecado. Ele é um instrumento. É um instrumento para você fazer o que quiser. Agora, ele é um animal. Se ele é um animal, ele tem necessidades, né, instintivas, tem necessidades naturais que a gente tem que respeitar e realizá-las da forma mais natural possível. Igor? Nós recebemos aqui uma pergunta do André Vila, ele aqui de São Paulo. Ele pergunta, afinal, a cultura católica prejudica o espiritismo? E também se os dirigentes têm a responsabilidade de afastar essa cultura do espiritismo. É a questão final. Vou pedir para vocês dois tratarem da mesma questão, por favor. Olha, o catolicismo, bem compreendido frente aos verdadeiros ensinamentos espíritas, é o contraponto. Então ele não é problema nenhum. Quando você compreende bem o que é que o espiritismo propõe, você olha para o catolicismo e fala, nossa, é uma doutrina conservadora do mundo velho. E o espiritismo é uma doutrina de vanguarda do mundo novo. Agora, se você não compreende bem o espiritismo, você vira concorrente do catolicismo. Você quer, eu quero encher o centro, tirar das igrejas e colocar no centro. Como se colocar pessoas no centro fosse lutar contra o catolicismo. Então, quando o espiritismo é mal compreendido, ele é concorrente das religiões. Quando o espiritismo é bem compreendido, ele passa a ser o esclarecedor das religiões. Porque ele vai pegar as mesmas fontes e vai mostrar, olha, você está lendo errado. Então, quando você se torna um verdadeiro espírita e compreende o que ele propõe, nada do que ocorre no mundo te combate. Porque ele é uma questão de convicção. É uma ideia que você adquire e passa você a olhar para o mundo de forma diferente. Nós experimentamos agora, no seio da maior religião cristã do mundo, que é o catolicismo, um papa progressista, o senhor Jorge Bergoglio, com um grande trabalho, e está enfrentando uma dificuldade enorme ali de fazer os avanços que a doutrina católica precisa fazer. E nós estamos tratando aqui, de uma certa forma, no espiritismo também há uma grande dificuldade, mas é mais fácil fazer aqui do que lá, né? Então, eu vou lembrar o Denis de novo, né? Denis diz o seguinte, Leon Denis diz assim, para a Igreja Católica fazer essa volta, abrir mão dos dogmas e fazer essa volta ao cristianismo primitivo, ele teria de abrir mão de toda a parafernália, né? Aí ele diz assim, eles estão dispostos a fazer isso? Alguém está disposto a fazer isso? Não. Então, eu tenho simpatia pelo Papa Francisco também, acho ele muito legal. Li as últimas notícias dizendo que a popularidade dele está caindo, né? Mas o problema é o seguinte, ele está sentado numa realidade que é a infalibilidade papal, o dogma todos os dogmas. Todos os dogmas. Um Deus que castiga. Né? Agora, em particular, que gostaria de dizer o seguinte, qual é o traço de união entre o espiritismo e o catolicismo? É o cristianismo, né? Agora, o catolicismo é uma hermenêutica do cristianismo e o espiritismo também. Quer dizer, na medida em que eu mergulho no espiritismo, eu percebo, percebe? Eu percebo o quanto um se diferencia do outro. São leituras diferentes, percebe? E quanto mais eu me debruço nisso, mais eu percebo que aquilo que é o traço de união é o que mais distancia. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, né? O assunto é bastante sedutor, então voa, o tempo voa, né? Nossa gratidão, Paulo. Eu que agradeço, né? E eu acho que a gente viu aqui o quanto tem para se descobrir no espiritismo, né? Tem gente que fica assim, puxa, eu queria novidade no espiritismo. O que você não conhece é novidade. Né? Então a gente tem que se debruçar sobre as obras de Kardec, não só os livros dele, mas a revista espírita, fazer isso em grupo, porque é meta nossa recuperar as ideias fundamentais que ele estabeleceu, e só essas ideias foram o motivo de ele olhar para isso tudo e falar assim, o mundo vai mudar. Kardec ele tinha uma convicção disso, né? E o espírita precisa conquistar essa convicção de Kardec. O espiritismo é uma desconstrução do catolicismo. Na medida em que ele se afirma no mundo, ele desconstrói o catolicismo e repõe a questão do cristianismo primitivo nas suas premissas fundamentais. E as premissas fundamentais do cristianismo é o amor ao próximo, é a paternidade de Deus e a irmandade entre os homens, a fraternidade entre as pessoas, a amizade. Quando Jesus prega a parábola do bom samaritano, se você vai ver o termo grego, é plesios, não é? Ele estoura o conceito do próximo.
Porque o próximo não é mais o conceito da distância. O próximo não é o distante e do qual eu me aconchego, né? O próximo é qualquer um. É o cara que precisa de mim, né? Muito bem. Muito bem. Olha, não deu para falar metade das coisas que a gente queria falar. Eu queria falar da idolatria, né? Mas enfim, fica para uma próxima oportunidade. Igor, tudo bem? Sobreviveu ao seu primeiro ao vivo? Tudo ao vivo é melhor. Eu digo logo e me apaixonei aqui pelo ao vivo. Muito gostoso. E o Mundo Maior em Debate de hoje fica por aqui. Continue aqui na TV Mundo Maior, levando a vida até você. Um beijo no coração.